E aí, galera? Beleza? Gosto de novo aqui com vocês. Bom, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre um tema maneiro, cai bastante, recorrente, operações com soluções. Mas antes de você assistir esse vídeo, antes de você ver essa aula, você precisa assistir a aula sobre unidade de concentração. Não existe chance de você conseguir mandar bem nessa aula se você não conseguir ter um domínio básico sobre unidade de concentração. Em especial, concentração comum e concentração molar, molaridade, ok? Então não perde tempo, vai lá, assiste a aula e volta para cá para a gente poder meter bronca nessa aula. Então, sem demorar, primeiro processo, né, a primeira operação com solução que a gente vai fazer é a diluição. Bom, Vitor, o que é diluição? Diluição é um processo simples que a gente faz no nosso dia a dia, que consiste basicamente em adicionar solvente a uma solução, tá? Isso aí é mais ou menos como acontece quando você bota água num suco muito doce, ou então quando você bota mais água no molho que você está fazendo para o macarrão. Tudo que você adiciona bastante solvente, a água é nosso solvente universal, né? A água é um solvente que a gente usa para tudo, você está fazendo um processo de diluição. A fórmula dele, cara, eu botei aqui duas fórmulas para você, né? E talvez isso te confunda, mas a fórmula dele, vou usar aqui minha caneta problemática, como sempre, né? A fórmula dele é basicamente a mesma nos dois casos. A diferença que eu estou botando aqui separado é sobre as unidades de concentração, né? Eu estou me referindo C a concentração comum e a M como molaridade. Mas, cara, na real, é a mesma coisa, né? Como que funciona ele? C1 é a concentração inicial, V1 é o volume inicial, C2 é a concentração final e V2 é o volume final. Então, basicamente é isso. A concentração inicial vezes o volume inicial vai ser igual à concentração final vezes o volume final, independente de qual concentração seja essa, molar ou comum, ok? Vale lembrar, e é importante que você lembre, que o volume final, o V2, ele é a soma do volume 1 mais o volume adicionado. Ou seja, o volume que eu adiciono para que essa diluição ocorra. Tranquilo? Vou apagar esse rabisco que eu dei aqui e a gente vai seguir em frente para um exemplo. Aqui eu botei uma imagem, né, te mostrando como que ocorre, né? O suquinho de pozinho, ele é um exemplo ótimo para isso, né? O suquinho de pozinho, você adiciona água, ficou muito doce, ficou muito concentrado, você adiciona um solvente para que ocorra a diluição, né? Isso também é outra parada interessante. Se você olhar aqui, você consegue deduzir uma coisa. Ao final do processo de diluição, a concentração da minha solução tem que ser menor do que era anteriormente. Tranquilo? Então, vamos lá. Primeiro exemplo aqui que eu peguei para vocês. Um químico deseja preparar 1.500 ml de uma solução 1,4 molar de ácido clorídrico, diluindo uma solução de 2,8 molar de mesmo ácido. Qual o volume da solução que havia na primeira... Qual o volume de solução que havia na primeira solução a ser diluída? Bom, não é simples, né? A leitura aqui já causa uma certa estranheza, mas eu juro para você que não tem nada de extraordinário. A fórmula que eu vou usar, se eu estou falando de uma diluição, certamente é C1V1 é igual a C2V2. O que eu vou ter que fazer aqui é identificar cada cara, identificar cada componente. Ele diz que um químico deseja preparar. Se ele deseja preparar, com certeza é o final. Então, 1.500 ml é o volume final, é o V2. Então, V2 é igual a 1.500, certo? De uma solução 1,4 molar, ou seja, minha concentração final, então, C2, é 1,4. Isso tem que ser igual. E aí ele diz, diluindo uma solução de 2,8 molar, ou seja, a concentração inicial é 2,8 molar, esse 8 aqui não fica legal, né? 8 já não é bonito. Esse treco aqui que eu escrevo não fica legal mesmo. E ele quer saber o volume inicial. Bom, aqui saiu bonito, né? A conta vai ser bem tranquila de ser feita. Vamos lá. Vai ficar o V1, que é o volume inicial, é igual a 1,4 vezes 1.500 dividido por 2,8. Você consegue simplificar essa conta, né? Você tem 1,4 e 2,8 sendo relação de 1 para 2. Então, você vai ter isso aqui como 1.500 dividido por 2, que é 750 ml. Uma coisa interessante, uma coisa muito interessante. Gotti, pelo amor de Deus, você botou ml aí. Pode fazer com ml? Nas fórmulas de operações com diluição, quando você não está trabalhando com uma unidade de concentração, a única coisa que você tem que se preocupar é que a unidade de volume
seja igual nos dois lados. Então, se eu botei em ml num lado, no outro lado vai ser ml também. Se eu botei litro num lado, no outro lado vai ser litro também. Não importa se você está usando ml ou litro, importa que as unidades sejam iguais. Tranquilo? Não pode cair nesse erro, cara. Não pode trocar unidade, não pode ser unidade diferente. Você pode usar ml nesse caso, se você quiser. Próxima operação com solução. Mistura de soluções de mesmo soluto. Cara, quando você mistura duas soluções de mesmo soluto, uma mais concentrada e outra menos concentrada, o que você obtém é uma solução intermediária, ou seja, uma solução que a concentração ela está entre a mais concentrada, ou melhor, ela é mais diluída que a mais concentrada, mas ela é mais concentrada que a mais diluída, né? Ela é um intermediário, ela fica ali no meio. Não necessariamente no meio, né, entre as duas, mas no intervalo entre uma e outra. Nesse caso também é interessante que você entenda que C1, V1 é a unidade de concentração e volume de uma solução. C2, V2 é a unidade de concentração e o volume de outra solução. E você pode ter diversas, pode ter 10, se você quiser, nessa fórmula. CF é a concentração final e o volume final é a soma de todos os volumes que você tinha antes. Tranquilo? Não pode cair nesse erro aí, não. Então, vamos ver aqui um exemplo, né? Vamos direto para o exemplo aqui, que é a parte matemática que talvez complique mais a gente. 100 ml de uma solução de cloreto de cálcio de 0,3 grama por ml de concentração são misturados com 200 ml de uma solução de cloreto de cálcio, resultando numa solução de 0,4 gramas por ml de concentração. Calcule a concentração da solução de 200 ml. Bom, o que ele quer que a gente faça aqui é que a gente calcule a concentração da solução de 200 ml. Antes disso, vamos lá botar a fórmula, né? Para a gente conseguir identificar quem são os autores dessa conta. Então, vamos lá. C1, V1, mais C2, V2, é igual a CF, VF. Essa aqui é a minha conta, tranquilo? Vamos identificar quem é cada cara. Então é o seguinte, 100 ml de uma solução de CaCl2 de 0,3 grama por ml, ou seja, ele está falando de uma solução, certo? Então a concentração dela é 0,3 e o volume dela 100 ml. Mas são misturados com 200 ml de uma solução de CaCl2 que ele não fala a concentração, ele pergunta, calcule a concentração da solução de 200 ml, ou seja, ele não sabe. Então, C2 é a minha incógnita. V2 é o volume dela, 200 ml, é igual, resultando numa solução de 0,4 grama por ml, né? Ele disse qual é o resultado já da concentração final, e a gente tem que descobrir o volume final. E aí você sabe, cara, o volume final, o VF, vou botar aqui de vermelho, vai ser igual ao V1 mais V2. Então, o VF vai ser igual, o V1 é 100, o V2 é 200, então isso aqui vai dar 300 ml. Então, o volume final é 300 ml. Então, vamos lá para a conta, né? Então, isso aqui vai ficar vezes 300. Como que vai ficar minha concentração final, então? Ou melhor, minha concentração 2, vamos fazer ela aqui, né? 100 vezes 0,3 vai dar 30, mais 200 C2 vai ser igual 0,4 vezes 300. 0,4 vezes 300 vai dar 120. Tranquilo? E aí você vai jogar esse 30 para o outro lado, então você vai ter que C2 é igual a 120 menos 30 sobre 200. Isso aqui vai dar 0,45. E a unidade de concentração que ele deu aí pra gente é grama por ml. Tranquilo, gente? Mesmo? Não tem nenhuma grande dificuldade, né? Não é simples, não é trivial, mas também não é impossível pra gente. Bom, vou apagar aqui, se vocês já estão acostumados que eu apago mesmo, não tô nem aí. E vamos para o próximo caso. Bom, existe também um caso quando a gente mistura soluções de solutos diferentes e, apesar de ser diferentes, esses solutos não reagem entre si. Quando você tem esse caso de mistura de solutos diferentes que não reagem entre si, você vai tratar como se fosse uma diluição para cada caso. É isso mesmo, uma diluição para cada caso, não tem esse mistério nenhum. Então vamos lá, vamos tentar fazer
essa conta. Vamos ver aqui o exemplo que eu vou dar para vocês. A mistura de solutos de soluções diferentes. Quais são as concentrações de Na+, e K+, e Cl- de uma solução formada a partir de 100 ml de uma solução aquosa de cloreto de sódio 0,1 molar e 100 ml de solução aquosa de cloreto de potássio 0,1 molar? Bom, cara, aqui ele está falando que ele tem duas espécies, né? Ele tem o cloreto de potássio e o cloreto de sódio. Para você entender como que funciona isso aqui, você vai ter que fazer o processo de dissociação delas. Então, eu tenho o NaCl sofrendo o processo de dissociação, formando Na+, mais Cl-. Tranquilo? E aí você vai ter que entender a proporção desse cara. A cada 1 mol de NaCl, eu tenho 1 mol de Na+, e 1 mol de Cl-. Tá bom? Bom, o que você vai fazer agora? O que você vai fazer agora é calcular a concentração que você tem de Na+, após o processo de diluição. Como que eu posso fazer isso, Victor? Bom, para cada 1 mol que você tem de NaCl, você também tem 1 mol de Na+. Isso significa que a concentração de Na+ e Cl-, não, a de Na+ e NaCl é a mesma coisa. Tranquilo? Então, o que você vai fazer aqui é o seguinte. Você vai fazer a fórmula de diluição. Então, eu vou botar ela aqui para você. C1V1 é igual a C2V2, onde C1 é a concentração inicial de sódio. A concentração inicial de sódio é igual à concentração de NaCl, é 0,1. O volume ele diz ali também para a gente, é 100 ml. Isso aqui vai ser igual à concentração final, que ele quer, C2, vezes o volume final. Qual é o volume final? O volume final é a mistura do volume da solução de NaCl com a de KCl. Então, aqui eu vou ter 200. Significa que a concentração final de Na+, é de 0,05 mol por litro. Tranquilo? Bom, calculei aqui a minha concentração de Na+. Vou deixar isso aqui bem explícito para a gente, tá? Isso aqui é a minha concentração de Na+, igual 0,05 mol por litro. Show? Tranquilo? Vou tentar fazer aqui embaixo agora a parte do potássio, pelo menos. Cloreto de potássio é a mesma ideia. Ele vai se dissociar liberando K+, mais Cl-, e a proporção também é de 1 mol para 1 mol para 1 mol. Isso aqui parece muito com a ideia da estaquimetria, né? E é para ser parecido mesmo. O que eu vou fazer agora é tentar calcular a concentração de K+, de potássio. E se você for malandro, você vai perceber que a conta é exatamente a mesma, né? A conta, eu vou separar aqui pra gente não misturar. Vou botar uma caneta verde aqui fazendo um traço bem feio aqui, ó. Minha caneta começou a dar problema, como sempre. Então, eu vou fazer algo assim, ó. Só para não misturar a conta, tá? Então, o que eu vou ter aqui é C1V1 igual a C2V2, onde a concentração inicial do potássio K+ é igual à concentração do meu sal. Então, eu vou ter 0,1. O volume inicial ele disse que é 100. Concentração final que eu quero e o volume final é 200. Bom, sendo assim, a nossa concentração final de potássio também vai ser 0,05. Eu vou botar ali no cantinho de vermelho, só para aproveitar essa tela aqui, otimizar ela, né? Então, a concentração de K+ vai ser igual a 0,05 mol por litro. Show de bola? Bom, vou apagar aqui, tá? Tira o print aí se você precisar. Apaguei.
Vamos ver se a gente tem uma tela em branco aqui para a gente poder... Opa! Bom, vamos agora tentar calcular a concentração de Cl-. A concentração de Cl- é a mais problemática de ser calculada, tá? Por quê? Porque você vai ter que ter uma malandragem aí. Que malandragem é essa? Se ligar que agora eu tenho uma mistura de soluções de mesmo soluto, porque o Cl- é um íon comum a esses dois sais, né? Então, como que vai funcionar isso? Eu vou usar aqui a fórmula da mistura de soluções de mesmo soluto, que eu acabei de fazer agora, a última matéria antes dessa aqui. Então, para o Cl-, vou usar C1V1 mais C2V2 é igual a CFVF, onde a concentração 1 é a concentração do NaCl, né? Então é 0,1 e o volume é o volume dele, 100, mais concentração 2, eu estou falando da de potássio, então aqui também vai ser 0,1 vezes 100, que é o volume também. A concentração final não sei, e o volume final eu sei quanto é, 200, né? Então, a minha concentração final vai ser igual a 20, né? Sobre 200. Isso aqui vai dar 10. Deixa eu mostrar para vocês. Mas isso aqui vai dar 10. Isso aqui também dá 10. Aí 10 mais 10, 20, né? Então, isso aqui vai dar 0,1 mol por litro. Essa aqui é a minha concentração de Cl- na solução. Então, a concentração de Cl- é igual a 0,1 mol por litro. Tranquilo, galera? Aproveita o print agora, que eu estou apagando. É um tema que requer muito exercício, tá? É um tema matemático. Se vocês quiserem mais exercício, a gente vai fazer mais exercício. Mas é isso, não existe muita coisa fora disso. O maior problema aqui, para você, tem que ser a matemática, não pode ser a química. Você tem que identificar quando a gente vai ter cada caso, ok? Então é isso. Beijão e bom estudo. Na aula, Leite, você vai zoar no meio da aula. Você não pode fingir que tá de boa e dormir, não? Ah, agora você vai querer aparecer no vídeo da aula.